Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, a energia sutil que todos nós temos nas mãos. E olha, a ideia aqui não é falar disso como um dom místico ou algo para poucos. Pelo contrário, vamos tratar isso como uma habilidade prática, algo que pode ser desenvolvido e que traz benefícios bem reais, como mais foco e menos estresse para o dia a dia. E para começar, vamos partir dessa ideia aqui que é muito poderosa. As nossas mãos são muito mais do que só ferramentas. Elas são como espelhos honestos do nosso estado interior, revelando o que está acontecendo dentro da gente sem filtro nenhum. Então, o nosso primeiro conceito fundamental é exatamente este. As mãos não mentem. Elas funcionam como um relatório em tempo real da nossa condição interna a cada momento. Sensações como calor, formigamento ou até uma pulsação não são só curiosidades. Elas são um feedback direto, sabe? Se a mente está muito agitada, dispersa, fica difícil sentir qualquer coisa nas mãos. Se existe uma tensão guardada nos ombros, por exemplo, ela se manifesta ali, na palma da mão. É uma comunicação direta e sem rodeios. Agora, vamos pensar nas mãos de outra forma, como uma conexão, uma verdadeira ponte entre o mundo físico, esse que a gente toca, e o mundo sutil das nossas sensações e emoções. É uma ponte que a gente pode aprender a usar de forma consciente. E o que é bem interessante aqui é como essa imagem ilustra essa conexão. As mãos são o ponto de encontro. Elas unem o que a gente sente por dentro com aquilo que a gente emana para fora. Elas conectam a nossa presença com todo o ambiente ao nosso redor. E essa tal energia, o que é fundamental desmistificar isso. Não se trata de um poder mágico, de forçar a mente para produzir um efeito especial. O que é, na verdade, o resultado natural de um alinhamento interno. É uma consequência da organização. Quando o corpo, a respiração e a mente entram em harmonia, o fluxo simplesmente acontece. E para quem busca uma perspectiva mais objetiva, a gente pode ancorar isso na nossa própria fisiologia. Pensa só. O corpo humano é bioelétrico. Nossos nervos funcionam com impulsos elétricos. O coração gera um campo eletromagnético que pode ser medido. As mãos, que são cheias de terminações nervosas, naturalmente emitem calor e variações elétricas. A prática, então, apenas refina a nossa capacidade de perceber essas mudanças que já acontecem. Ok, então vamos mergulhar na parte prática. Agora que a gente já entendeu o conceito, como começar a cultivar essa percepção? Existem 3 passos, 3 chaves bem práticas e acessíveis para qualquer um. Essas 3 chaves são a base de todo treinamento. É um processo lógico. Primeiro, a gente aprende a sentir. Depois, usamos a respiração para guiar esse fluxo. E, por fim, a gente aprende a direcionar esse fluxo com uma intenção clara. A primeira chave é toda sobre despertar a sensibilidade. Um exercício bem simples é esfregar as mãos com vigor e depois separar elas lentamente. O grande segredo aqui é não ter pressa, é ter curiosidade. A energia sutil sussurra, ela não grita. O objetivo é simplesmente aprender a escutar essa comunicação. E é muito importante lembrar disso. Algumas pessoas vão perceber logo de cara, outras vão levar mais tempo. E tá tudo bem. O valor da prática não está na velocidade, mas sim na consistência, na profundidade da conexão que se constrói aos poucos. A respiração funciona como o fole da prática interna, sabe? Ela aviva a percepção. Ao inspirar, a gente pode imaginar um fluxo indo do nosso centro até as mãos. Ao expirar, sentir a sensação entre as palmas se expandir. E uma dica boa, massagear o centro da palma com presença também ajuda a abrir o caminho para essa percepção ficar mais clara. E aqui a gente chega na terceira chave, que talvez seja a mais poderosa. A energia segue a intenção. Um propósito simples e positivo como quero transmitir calma ou quero sentir serenidade ajuda a organizar a mente e o corpo, e isso torna a experiência toda muito mais focada e coerente. Vamos avançar um pouco. Depois que essa base está mais estabelecida, a gente pode começar a refinar a nossa percepção. É como educar o nosso tato sutil. Existem muitas maneiras de aprofundar essa sensibilidade. Dá para experimentar com a esfera de energia entre as mãos, variando a distância, ou praticar perto da natureza e sentir essa interação. Outro exercício interessante é perceber as qualidades diferentes dos materiais. Tudo isso treina nossa capacidade de distinguir nuances e de mapear o nosso próprio instrumento de percepção.
Agora, vamos falar sobre a realidade da prática, né? O que inclui, claro, os desafios que todo mundo encontra no caminho. E essa imagem ilustra um ponto central de forma brilhante. O nosso estado emocional é o leme do treino. Sentimentos como alegria e gratidão abrem as portas, facilitam o fluxo. Já o medo, a ansiedade, o estresse, eles tendem a fechar essa percepção. Isso não é um detalhe, é um componente fundamental da prática. Essa é uma pergunta que todo praticante se faz uma hora ou outra. Porque acontece? Vão ter dias em que a sensibilidade parece que simplesmente desapareceu. E a resposta não é lutar contra isso, é investigar, é dar uma olhada nos hábitos, como está o sono, a alimentação. Às vezes, uma limpeza simples, como sacudir as mãos ou lavar em água fria, já ajuda. E o mais importante, trocar a rigidez pela curiosidade. Em vez de ficar cobrando uma sensação específica, a pergunta é: ok, o que eu sinto hoje? Para fechar, é importante entender que esse caminho vai muito além de sentir uma energia nas mãos. É uma jornada em direção a um profundo autoconhecimento, a um domínio sereno de si. A jornada começa com o passo mais fundamental de todos, simplesmente treinar a capacidade de sentir, de perceber o que já está lá, mas que a gente normalmente ignora. Com a prática regular, o próximo estágio é desenvolver consistência. É transformar essa percepção, que no começo pode ser esporádica, em uma sensação estável e confiável. E aqui o objetivo final da prática se revela. A capacidade de não apenas sentir, mas de direcionar essa percepção e esse fluxo com precisão, com consciência, aplicando essa habilidade de forma construtiva. E a gente termina com esse pensamento transformador. A prática constante transforma o que começa como uma simples sensação sutil em uma reorganização profunda do nosso ser. Isso leva a um domínio sereno de si que se reflete em mais clareza mental e calma em todas as áreas da vida. Se esse conteúdo te trouxe alguma clareza, alguma inspiração, deixa seu like e inscreva-se para a gente continuar essa jornada juntos, explorando os mistérios dessas artes. E não se esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Me diga aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção no que a gente conversou hoje. E compartilhe com amigos, com a família, principalmente com quem você sente que pode se beneficiar disso. A gente se vê no próximo para se aprofundar ainda mais no universo do Tai Chi.